dia, irmãos queridos. Hoje é sexta-feira, dia em que nós comemoramos a Páscoa, e eu peço a você que pegue a sua Bíblia e abra comigo no texto que está em Lucas capítulo 22, do versículo 14 até o versículo 18. Lucas 22, de 14 a 18, para que nós juntos aprendamos a respeito da verdadeira Páscoa com o nosso Senhor Jesus. Diz assim o texto: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei o fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Queridos, é com estas palavras que o nosso Senhor Jesus nos explica muitas coisas a respeito da verdadeira Páscoa. Quando eu lhes digo verdadeira Páscoa, é porque estou admitindo o fato de que há uma Páscoa que não é verdadeira, portanto falsa. A Páscoa do coelho e dos chocolates nada tem a ver com a verdadeira Páscoa e os seus objetivos. Eu também gosto de chocolate, mas chocolates, coelhos, ovos e coisas desta natureza podem no máximo trazer uma pequena felicidade para aqueles que recebem. Uma felicidade momentânea, uma alegria pontual, até mesmo tristeza, especialmente nestes dias, para aqueles que, por motivos diversos, especialmente os econômicos, não podem ter um chocolate ou algo para presentear os seus. Tristeza ela trará. Mas aqui, no texto que nós acabamos de ler, nós encontramos a verdadeira Páscoa sendo explicada por aquele que é ninguém menos que o inventor da Páscoa. Ele dizendo a você e a mim o que ele esperava a respeito da Páscoa e o que ela significa para você e para mim hoje. Portanto, eu quero convidar você a refletir comigo nesse texto, para que nós aprendamos de Jesus Cristo, o autor da Páscoa, o motivo da Páscoa, o que ele espera que nós saibamos a respeito dela. Aqui, queridos, nós encontramos o Senhor Jesus. O versículo 14 diz que ele estava aguardando aquela hora. Ele, portanto, esperou que aquela hora chegasse. E aquela hora, o versículo 14 diz, finalmente chegou e com ele estavam então os seus apóstolos. O versículo 15 diz que Jesus então inicia um discurso. Jesus começa a falar com eles estavam à mesa. Portanto, Jesus não falava em um púlpito ou Jesus não falava numa praça, senão que estavam eles naquela ocasião assentados ao redor de uma mesa. Naturalmente, assentar-se ao redor de uma mesa pressupõe uma reunião ou pressupõe um momento de comer ou algo dessa natureza de coisas que se faz ao redor de uma mesa. Especificamente aqui nós notamos que eles estavam lá para as duas coisas, para comer e aprender. Jesus, enquanto se assentou com seus discípulos, usou os símbolos da comida e da bebida para explicar para eles o que de fato era a Páscoa. É assim que nós aprendemos de Jesus. Jesus era sobretudo didático. O seu modo de ensinar tinha um objetivo principal, não de esmagar, de desanimar ou de levar o ouvinte a um sentimento de minoridade. Mas o objetivo de Jesus ao ensinar era levar o seu ouvinte de fato a aprender. Jesus é um excelente professor. E aqui ele então chama os seus discípulos a uma reflexão. E no versículo 15, eu peço que você acompanhe comigo da sua Bíblia. Ele disse: Tenho desejado ansiosamente comer convosco. Jesus aguardou por aquele momento não de maneira trivial e simples, mas ele aguardou por aquele momento com ansiedade. Aqui está o modo. A palavra ansiedade explica a natureza e o grau do desejo que Jesus tinha
de estar com eles naquele momento. Queridos irmãos, de fato, o Senhor Jesus foi quem os escolheu. Eles são discípulos de Jesus porque Jesus, um a um, os chamou pelo nome para serem seus seguidores, para estarem com Ele, para aprenderem dele e para caminharem com Ele. Jesus amou estes homens desde o primeiro momento e agora não é diferente. Jesus é aquele que intensamente desejou estar com os seus amados para lhes ensinar. Pois em seguida, então, o texto nos diz que Jesus, tendo desejado ansiosamente estar com ele, gostaria de ter estado com eles para cumprir uma tarefa, para fazerem algo juntos, e este algo era comer convosco esta Páscoa. Com quem Jesus gostaria de estar? Com os seus, para comer, compartilhar com eles aquilo que era tão grandioso para eles próprios, que era alimentar-se juntos. Aqui, queridos irmãos, o símbolo que é a comida tem um objetivo muito grandioso, nós precisamos compreender. Quando foi comemorada a primeira Páscoa, vai nos ajudar a entender por que Jesus estava com eles a comer e por que comer ali era algo tão significativo. A primeira Páscoa aconteceu no Egito, data da época de Moisés. A ocasião em que eles estavam era uma ocasião de escravidão. O Egito agora era não mais um lugar de passeio ou um lugar de morada temporária, mas o Egito se tornou um lugar de escravidão. Faraó e as suas autoridades agora subjugaram o povo de Deus a uma condição de servos e de uma servidão escravocrata. Naquela ocasião, então, o texto de Êxodo nos diz que Deus do céu ouviu o sofrimento do seu povo. Deus enxergou a natureza da sua angústia e então levantou um líder, o nome dele era Moisés, para libertar o povo da escravidão do Egito, para então os conduzir à terra prometida, a Canaã. Queridos irmãos, Moisés foi para aquele povo um libertador. Moisés foi para aquele povo um líder. Moisés então os chama num determinado dia e diz: vocês devem hoje matar um cordeiro, comer o cordeiro e pegar o sangue do cordeiro e passar na porta da sua casa. Hoje de noite, disse Moisés, o anjo da morte visitará esta cidade e também todo o reino do Egito. E quando ele passar, ele verá em algumas portas este sinal: o sangue do cordeiro comido, alimentado, o povo que creu nestas palavras. Então, aquela gente toda seria livrada da morte. Bom, aqueles que não creram, não fizeram. E quando o anjo da morte passou naquela noite, morreram. Queridos irmãos, não morreram todos, morreram os primogênitos, ou seja, os filhos primeiros daquelas famílias. Mas os que creram na palavra de Moisés, seu libertador, foram libertos, foram livrados e caminharam do Egito para a terra prometida sob a liderança de Moisés. Aqui, Jesus comemora este dia, o dia da libertação, o dia em que o povo, ao invés de morte, comemorou a vida, porque teve a coragem de crer nas palavras de Deus que foram transmitidas por Moisés. Aquele símbolo primeiro dizia ou trazia para todos aqueles que confiassem nesta mensagem um entendimento muito mais profundo, de uma simbologia bem mais completa. Isto significa, queridos, que para haver libertação é preciso crer. Para haver libertação é preciso confiar na palavra de Deus. Para haver libertação é preciso seguir o libertador. Para haver libertação e entrar na terra prometida, é preciso saber o caminho. E se você não sabe o caminho, então você precisa seguir alguém que sabe. Jesus disse e João registrou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, se referindo a Deus, senão por mim. Queridos irmãos, Jesus é o nosso libertador, muito melhor do que Moisés. Jesus é o Cordeiro de Deus, aquele que morreu e cujo sangue marca a vida daqueles que viverão também. Aqui, queridos, está Jesus com seus discípulos, comendo com eles.
E Jesus então os explica o que para eles era algo cotidiano na sua cultura e no seu modo de viver. E então eles claramente percebem que Jesus está apresentando-se a eles, não como mais um cordeiro, mas como o último cordeiro. Quando nós vamos mais adiante no texto do versículo 15, na última parte, ele diz que quer fazer isso ou quis fazer isto antes do meu sofrimento. Jesus sabia que morreria e que esta morte viria no dia seguinte. Jesus sabia que aquela ocasião era a última ocasião em que ele comeria com os seus discípulos aquela Páscoa. Jesus sabia que o cordeiro precisava morrer para que o sangue do cordeiro pudesse livrar. Jesus, queridos irmãos, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o próprio João Batista quem disse essas palavras quando viu Jesus caminhar em sua direção no dia em que ele batizava a muitos dentro do Rio Jordão. Queridos irmãos, Jesus é aquele que tem o poder de conquistar para você a vida, é aquele que tem o poder de livrar você e é aquele que tem o poder de conduzir você da sua terra e do seu lugar de escravidão, a escravidão causada pelo pecado, para uma terra de libertação e de vida eterna. Todos nós somos escravos do pecado, porque todos nós pecamos alguma vez. E o pecado que nós produzimos justamente deverá requerer de nós um pagamento. Afinal de contas, erramos porque nós quisemos errar. O fato, queridos, é que todo homem que pecou precisa pagar pelo seu pecado. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, versículo 23, disse que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Portanto, queridos, todos os que pecaram terão de morrer. E morrer não somente fisicamente neste mundo, mas também eternamente no que se refere ao inferno. Portanto, todo homem que desejar ser liberto desta situação, todo homem que desejar ser perdoado dos seus pecados, todo homem que desejar viver eternamente, precisa, portanto, de alguém que pague esta conta que para ele é impagável. Veja, quantas vezes nós já pecamos ao longo da vida, não foi uma vez só. Portanto, muita dívida está acumulada e somente alguém que tenha condições de pagar esta conta é que pode nos livrar das consequências dela, a morte e a morte eterna. O Senhor Jesus continua explicando aos seus discípulos, e aqui eles compreendem que precisam de fato de um Salvador, eles compreendem que precisam de alguém que os livre, que precisa de alguém que pague esta conta por eles. Jesus apresentou-se como este alguém. Por fim, no versículo 18, ele diz: pois vos digo que desde agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Jesus está dizendo que comer e beber aquele cálice de vinho com eles, naquela ocasião, seria para ele a última. Jesus está ali fazendo a sua última refeição com os seus discípulos. E Jesus diz a respeito do cálice, que é símbolo do seu sangue, o vinho que eles estão bebendo, que está dentro do cálice, é o símbolo que representava o sangue da Páscoa egípcia, que livrou as pessoas no passado e ao longo de toda a história da humanidade, os que creram, os livrou da morte e da condenação. Mas Jesus está dizendo que ele é um símbolo melhor. Ele é o próprio Cordeiro. O seu sangue é o verdadeiro sangue. E que o seu sangue, simbolizado por aquela taça, será por ele bebido com os seus discípulos ali a última vez. E então Jesus diz que entrará no estado de jejum, ele diz, última parte do versículo 18, não mais beberei do fruto da videira, não mais beberei eu, ele está dizendo, do fruto da videira, que é o vinho, até que venha o reino de Deus. Jesus está dando para os seus discípulos uma certeza. Jesus está dando para eles uma segurança. Jesus está dizendo para eles que ele voltará um dia. Jesus está dizendo: eu não beberei mais, até que novamente eu beba com vocês, no momento em que chegar
o reino de Deus. Irmãos queridos, Jesus morreu na cruz como um cordeiro para pagar pelo meu e o seu pecado, por pessoas que precisavam de salvação, mas que jamais poderiam adquiri-la pelos seus próprios méritos ou com as suas próprias forças. Pessoas que jamais seriam boas o suficiente para merecer a eternidade com Deus. Jesus morre por eles, ou seja, você e eu. E agora ele nos dá aqui, como deu aos seus discípulos lá, uma certeza de que um dia ele voltará. Quando Jesus subiu aos céus, depois de ter ressuscitado, os discípulos olhavam para o alto e as pessoas também na volta. E então, enquanto ele subiu aos céus, um anjo lhes apareceu e disse: por que vocês olham para cima? Por que vocês estão impressionados com esta cena? Mas impressionante será o dia em que ele voltar, exatamente como vocês estão vendo ele subir. Queridos irmãos, Jesus voltará do céu um dia para buscar aqueles que creram nesta mensagem, para salvar e resgatar aqueles que confiaram no seu sacrifício e no poder curador, lavador do seu sangue. Jesus voltará um dia, queridos irmãos, queiram as pessoas ou não. Hoje de manhã eu liguei o noticiário da TV e o repórter disse algo que não é verdade e não é preciso. Ele disse: hoje é Páscoa para os que creem. A verdade é que hoje é Páscoa para todos os homens. Os que creem para a vida, os que não crerem para a condenação eterna. Com este texto e com Jesus aqui, nós aprendemos 4 coisas muito importantes com as quais eu quero finalizar esta mensagem. A primeira delas é que Jesus comemorará a última Páscoa quando ele voltar dos céus com os seus discípulos. E a pergunta é: você é dos que andam com Jesus? Você é dos que são discípulos de Jesus? Ou talvez você seja apenas um simpatizante de Jesus, um admirador de Jesus? Há uma diferença entre gostar dele e entre andar com ele. Em segundo lugar, você tem consciência de que você é um homem, uma mulher pecador? Você sabe e tem consciência plena de que você não tem condições de lavar-se do seu próprio pecado, não tem condição de livrar-se da sua própria culpa, de que você precisa de alguém que livre você desta condição. Você está plenamente consciente de que é um pecador e de que precisa de ser salvo. Então vem aí a terceira grande convicção que conseguimos compreender através da leitura desse texto, a de que você precisa de um Salvador. Se você reconhece que precisa de um Salvador, então você é daqueles que Jesus tem disposição para salvar. Se você é daqueles que reconhece o seu pecado e reconhece a gravidade dos males que tem cometido em público e em secreto, então você é um destes que precisa de um Salvador. Se você é esta pessoa, eu quero dizer para você aquilo que Jesus mesmo disse no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Ele disse: quem crer em mim tem a vida eterna. Você pode viver esta vida, o quanto restar dela, com a certeza não de que você será salvo, mas de que você é salvo, porque confia no sangue do Cordeiro de Deus. Esta promessa foi ele mesmo quem fez. Quem crê em mim tem a vida eterna. Portanto, se você não está nesta condição, se você ainda não tem esta crença, se você ainda não tinha parado para pensar nestas coisas, mesmo que você seja membro de uma igreja há muito tempo, mesmo que você tenha conhecido Jesus há muito tempo, você precisa refletir a respeito dele nestes termos, porque aqui estão as coisas mais importantes da vida de um ser humano. Onde você vai passar a eternidade? No inferno, com os que padecem sob a escravidão do pecado, ou no céu, na eternidade com Cristo, com aqueles que creem na verdade do seu Evangelho? Veja, este é o momento de você pensar nestas coisas e entregar-se completamente a Jesus. É o momento de você confiar completamente no Libertador.
É momento de você entregar completamente a sua vida nas mãos dele. Reconhecer o seu pecado e dizer: Senhor Jesus, eu preciso passar esta Páscoa tendo a certeza de que aconteça o que acontecer comigo daqui em diante, eu tenho a vida eterna e passarei ela contigo, com o Deus Todo-Poderoso e com os demais discípulos de Jesus que também creram nesta mensagem. É por você que eu quero orar, é por você que eu quero interceder nesse momento. E eu convido você a curvar a sua cabeça e falar com Jesus junto comigo. Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra. Agradecemos a Ti pelas Tuas promessas. Agradecemos a Ti porque temos na Tua palavra consolo e conforto. Enxergamos na Tua palavra a verdade de Deus. Sabemos que o homem somente pode reconhecer a sua condição de pecador, de perdido, quando do céu isto for dado a ele. Portanto, Pai, eu peço a Ti que em nome de Jesus traga arrependimento ao coração deste meu ouvinte que é pecador. Peço a Ti, ó Deus, que neste instante exato os lave com o sangue do Cordeiro de Deus. Que o Senhor os lave de todos os seus pecados e os purifique de toda injustiça. E dê a ele a certeza plena de que o sangue de Jesus é suficiente para o perdoar de todo o pecado, para anular todas as culpas e para torná-lo um cidadão do céu. Alguém que naquele grande dia em que Jesus voltar, comerá junto com ele uma nova ceia, beberá com ele um novo cálice, comerá com ele um novo pão na pátria celestial. Senhor Jesus, ajuda-nos a crer em Ti todos os dias da nossa vida, a viver nesta confiança e nesta fé, e a confiar em Ti cada vez que pecarmos outra vez, pedindo perdão e experimentando ser lavado com o sangue do Cordeiro. Fica conosco neste dia de Páscoa. Ajuda-nos, a nós e a tantos outros que precisam conhecer o Senhor e estas verdades. E salva, em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi um prazer estar com você neste pequeno período de tempo, mas com verdades tão grandiosas que podem mudar toda a eternidade sua e de tantos outros a quem você puder comunicar estas verdades. Experimente a libertação que só Jesus pode dar e ensine a outros este caminho. Deus abençoe você.